vou falar um pouco sobre o sentimento do ciúme e o que é o ciúme excessivo, que é o mais perigoso, o que realmente nós precisamos olhar e cuidar para que não venha a trazer maiores prejuízos na vida da pessoa e daquelas que o rodeiam. Então, o que é o sentimento do ciúme? De fato, ouvinte, é um sentimento, o ciúme, assim como o sentimento da raiva, o sentimento da saudade, o sentimento do tédio, da tristeza, é um sentimento humano que todos nós temos, faz parte da natureza, ele é até instintivo, vamos assim dizer. O ciúme é um sentimento chato, que incomoda, não é prazeroso de sentir, né? Mas ele existe em todos nós, porém em medidas, em graus diferentes, em níveis diferentes. Cada um tem uma intensidade, né? Vai apresentar uma intensidade diferente num certo momento, numa certa situação. E quando que este sentimento chega para nós? Ele chega quando nós estamos envolvidos sentimentalmente com alguém. Ele tem a ver com uma relação sentimental. Então, nós podemos estar envolvidos com nossos filhos, entre irmãos, né? Filhos com a mãe, filhos com os pais, entre amigos, relacionamento entre casais. Então é um sentimento que tem a ver com o envolvimento emocional. Onde tem um envolvimento emocional, nós estamos predispostos a ter o sentimento do ciúme, né? Dos ciúmes em relação a alguém que eu estou me relacionando. Em relação a bens materiais, também ocorre este sentimento. É uma reação complexa, né? Que vem quando nós nos sentimos ameaçados de perder um relacionamento, uma relação, uma pessoa que para mim é muito querida, é muito valiosa, é uma relação de muita qualidade. Então, se de alguma forma eu me sinto ameaçado de perder aquela relação que para mim é muito valiosa, muitas vezes vem essa reação, esse sentimento do ciúme, os ciúmes daquela pessoa. E nesta reação está envolvido em um conjunto de emoções, né? Emoções que nos incomodam, emoções de dor, emoções de raiva, de tristeza, de inveja, reações de medo, de vergonha, né? Vergonha de estar talvez na iminência de perder aquela pessoa para uma outra pessoa, para uma outra situação. Às vezes um sentimento de humilhação, de inferioridade. Então é uma gama de emoções, né, que vem para nós, que nos incomoda. E junto com essas emoções vem também alguns pensamentos de ressentimento, às vezes pensamento de culpa, da pessoa estar sendo errada por estar se sentindo daquela forma, ter feito alguma coisa. Às vezes pensamentos de comparação com um rival, né, que a pessoa acha que ela tá, para quem ela acha que está perdendo aquela pessoa. Vem uma preocupação com a imagem, de ficar se olhando, de muitas vezes não se achar o bastante, o suficiente, ou então querer se tornar o melhor que pode, né, para poder, como uma forma de controlar a situação e não perder o outro. Então são pensamentos que nessa hora da reação do ciúme vem. Reações físicas também, como ataque cardíaco, falta de ar, excesso de salivação ou boca seca, sudorese, aquele aperto no peito, dores físicas, dores de cabeça, né, como eu disse anteriormente, a dor no peito, um incômodo geral pelo corpo fisicamente. Em relação ao comportamento, também algumas atitudes, como um questionamento constante do relacionamento, né? Então a pessoa começa o tempo todo a questionar o amor, o carinho, o sentimento com a outra pessoa, seja aquele familiar, seja com o seu cônjuge, né? Mas começa a haver sempre, né, uma rotina de questionamento,
uma busca grande, muitas vezes, de confirmações daquilo que eu estou pensando. Então, às vezes, eu começo com um comportamento de investigação da vida daquela pessoa, para ver se de fato o que está passando pela minha cabeça se confirma. Muitas vezes, ações agressivas, falas agressivas, a paciência, a tolerância vão cada vez ficando menor, porque eu vou me sentindo ameaçado. O sentimento do ciúme me faz, muitas vezes, me sentir ameaçado, então eu vou ficando agressivo com aquela pessoa. Muitas vezes o que ela faz, o que ela fala, eu já respondo de uma certa forma agressiva, porque eu acho que eu estou correndo um risco com aquela pessoa ali. Então, como você pode perceber, ouvinte, o sentimento do ciúme, ele é um sentimento meio chato, né? Incomoda, na verdade ele é sofrido para quem o sente, para quem está também passando por esta situação com o seu companheiro, com a sua companheira ou com o seu familiar, né? Está passando por isso, é meio sofrido sim, mas é uma reação natural. Nós não podemos falar que o ciúme é uma doença, o sentimento em si, né? Nós não temos como acabar com este sentimento, ele faz parte da natureza humana. Quando estamos envolvidos emocionalmente com alguém, né, nós não queremos que essa pessoa se vá das nossas vidas, né? Quando amamos e tudo uma pessoa, nós temos ali um sentimento de aconchego, de paz. E quando vem aquela ameaça daquele sentimento acabar, aquilo traz uma dor no peito, traz um incômodo na gente, né? E a princípio vem aquele medo, né? Vem uma raiva, então vem a vontade de ter aquela pessoa pra gente, é uma coisa instintiva mesmo. Mas o que faz a diferença aí é a intensidade com que isso surge para nós e a maneira como cada pessoa vai administrar este sentimento, né? E o que traz a variação aí é isso, e o que faz o ciúme ficar patológico realmente é a maneira como a pessoa vai lidar com este sentimento. E é isso que nós vamos hoje fazer uma diferenciação. Importante que nós saibamos, né, ouvinte, que todos nós trazemos dentro de nós um grau de insegurança. É por isso que a gente fala que o ciúme é uma coisa natural e faz parte do ser humano. Nenhuma pessoa é completamente 100% segura de tudo. Então, em função deste sentimento, sempre nós vamos ter uma ameaça de medo, sim, frente a uma ameaça de perda de alguma pessoa querida na nossa vida. Então, por isso que este sentimento vem para nós e ele nós consideramos natural. Num determinado ponto, até um certo ponto, a gente até assim acha, né, que ele pode até ser positivo, porque é uma demonstração de amor, é uma demonstração de quê? De que a pessoa é importante para nós, né? Quando eu demonstro que eu estou achando ruim, dela estar fazendo, né, ou estar olhando para alguém, ou estar fazendo alguma coisa, né, fora do que nós comumente fazemos. Então, às vezes, quando eu informo para aquela pessoa que aquilo está me incomodando, que eu estou ficando triste com aquilo, não deixa de ser uma demonstração, né, do meu sentimento, de que aquilo está me deixando triste, que eu tenho sim um receio, né, de que alguma coisa ruim aconteça no relacionamento. Então, até quando chega neste ponto, é uma coisa que a gente pode até considerar como uma pessoa está ali demonstrando, está se expondo de uma forma afetiva. Mas precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes perdemos essa medida, extrapolamos e vamos logo para aquele comportamento de querer ter o controle sobre a vida do outro, sobre os atos, sobre a atitude do outro. E aí é quando chega nesse ponto é que já não pode mais, né? Porque nós não temos este controle. Cada pessoa tem a sua liberdade de ser quem ela é. E cada é de um jeito, é de uma forma. As pessoas não são a nossa extensão, né? Muitas vezes acabamos assim pensando isso, principalmente daquelas que gostamos muito.
seja do nosso cônjuge, parceiro, parceira, seja dos nossos filhos, principalmente filhos, né? Os pais muitas vezes têm aquela sensação dos filhos serem a sua extensão, né? E não é. Os filhos são outras pessoas, né? Com outra natureza, com outro temperamento. Então, nós precisamos de aprender a arte do respeito a essas diferenças. Então, é este ponto aí que nós vamos precisar de saber administrar. Então, ouvinte, o que motiva esta reação do ciúme em nós? Vários fatores. Um deles eu falei agora, que é a questão da insegurança, né, que cada um de nós traz em graus diferentes. E isso é que vai fazer com que cada um administre de uma forma diferente esta reação. Então, a insegurança é o fator mais importante, mas muitas vezes fatores externos, como por exemplo, a pessoa já ter passado por uma situação de traição num relacionamento de namoro, né, no relacionamento de casamento. Então, conforme foi a situação, a pessoa pode ficar, de uma certa forma, preocupada que isso venha a ocorrer novamente. Então, muitas vezes ela pode desenvolver um comportamento de ciúme mais exagerado, né? Então, se ela viu histórias, por exemplo, dentro de casa, entre os pais, também de mentira, né? Histórias de traição, histórias em que, né, a pessoa vai enganando outra, não fala a verdade. Então, situações como essas, de vivências ao longo da vida, pode ir contribuindo, né, para que a gente vá dando mais importância para este sentimento, ou contribuindo para que a nossa insegurança venha ficando mais forte dentro de nós, abrindo brecha para a reação de ciúmes, né? A reação do ciúme, na verdade, em nossa vida. Mas tem situações que, de fato, situações, por exemplo, que vêm a desencadear, né, este sentimento e que nós não consideramos que é o ciúme patológico, que é o ciúme excessivo. Porque muitas vezes você pode estar pensando assim, será que esse sentimento que eu tenho já é um sentimento que está além? Que é um sentimento que já está doentio? Que já está me trazendo um prejuízo? Então, até que ponto o ciúme, ele é um ciúme natural de ocorrer e até que ponto ele passa a ser um ciúme patológico, né? Já é um ciúme doentio, excessivo mesmo. Então, tem duas situações aí. A situação externa, vamos dizer, quando você está passando aí por um relacionamento, né, com o seu parceiro, com a sua parceira, em que de fato você vive situações que te passam uma impressão de ameaça mesmo, né? Então, que situações poderiam ser essas? Você está, né, por exemplo, caminhando com seu parceiro, com sua parceira, e aí você vê ele olhando muito para outra pessoa, né? Então você já começa a perceber que tem alguma coisa errada aí, né? Em situações de traição mesmo, de infidelidade, então isso pode gerar a desconfiança, né, em próximas situações. Muitas vezes, quando não existe uma intimidade ainda grande entre o casal e as pessoas não se conhecem ainda o suficiente, então, às vezes você está se relacionando com uma pessoa muito comunicativa, às vezes você é muito introvertido. Então, a pessoa, por ser muito comunicativa, pode passar uma impressão dela estar dando bola para outras pessoas, né, dela estar se interessando por outras pessoas. Existe aí uma diferença de temperamentos, mas como não existe uma intimidade grande entre o casal ainda, isso pode gerar uma reação de desconfiança, não é? Uma reação de ameaça, de que você está perdendo aquela pessoa para outras, ou que ela está se interessando ali por outras pessoas. Então, situações externas que ocorrem realmente geram esta sensação de ameaça, esta sensação de ciúme. O que acontece? Ela vem, a pessoa não fica com aquilo na cabeça, ela vem através de um fato real
que gera esse incômodo. E o que acontece? A pessoa vai lá, conversa, fala, não é? Resolve a situação, entende o que está acontecendo, e aí ela segue com a sua vida normal, sem ficar com aqueles pensamentos acompanhando dia a dia, né, na sua cabeça, aqueles pensamentos de desconfiança, aqueles pensamentos que a pessoa o tempo todo vai estar traindo, vai estar fazendo alguma coisa, né, em relação a ela. Então, ela não tem isto normalmente na sua rotina. Então, a diferença do ciúme natural para o ciúme excessivo, uma das diferenças é essa. As suas desconfianças não são infundadas, não vêm do nada. Sempre tem uma razão de acontecer. Isso aí eu estou falando mais especificamente no relacionamento amoroso, ouvinte. E aí ali ela fala, ela resolve e ela não dá ênfase para aquilo no seu dia a dia. Então são pessoas que têm aí um nível de insegurança dentro de si mais baixo, né? Elas administram no relacionamento essas diferenças de uma forma melhor, sem tanto sofrimento, né? Não que não exista, existe, e aí ele vem, é resolvido, mas ele não faz parte da rotina da pessoa. Agora, este aí vem através de uma situação externa, são fatores externos que vão gerando aí o ciúme. Mas tem os fatores internos, que é, né, um grande fator interno aí que motiva, vamos dizer, o ciúme excessivo, o ciúme patológico, é quando a pessoa muitas vezes ela é mais insegura de si. O que é o sentimento da insegurança? É quando ela, dentro dela mesma, muitas vezes não se sente o suficiente, né, na sua parte física, não se sente o bastante. É como se ela olhasse para ela mesma, né, e não visse muito as suas qualidades, não enxergasse muito as suas virtudes. E aí com isso, ela não se sente segura dela própria. E aí o que acontece? Ela sempre vai tendo aquele medo dentro de si de perder aquelas pessoas que lhe são queridas, aquelas pessoas, principalmente aquela que é o seu cônjuge, né, de perder aquela pessoa que lhe é querida, porque ela também não vê em si, né, qualidades e virtudes nas quais a pessoa que está com ela possa estar, né, por essas qualidades. Então essa insegurança vai abrindo portas para ela ser sempre uma pessoa mais desconfiada, né, uma pessoa que com medo mais intenso de perder. E isso vai gerando um ciúme mais intenso da sua parte em relação ao seu companheiro ou à sua companheira. E aí, ouvinte, isto já vai começando a gerar o que nós chamamos do ciúme excessivo. O que é este ciúme excessivo? É um sentimento recorrente de desconfiança. É um sentimento que acompanha a pessoa na maior parte do seu tempo. Sempre que ela está num relacionamento amoroso, né, acompanha com ela aquela sensação de que a qualquer momento o outro ou pode trair, ou pode fazer alguma coisa que não esteja dentro do combinado, não esteja dentro do que está acertado entre eles, pode gostar de alguém, pode sair fora daquela relação. Então, são inseguranças, são desconfianças infundadas, porque não tem um fato real que desencadeou aquelas desconfianças, né? Não tem fatos reais que desencadearam aquelas desconfianças. São desconfianças que a pessoa carrega dentro de si. E se ela parar para pensar bem, ela vai ver que em outros relacionamentos, este sentimento também a acompanhou. Toda vez que ela, né, vai se envolvendo de uma forma muito forte com alguém, este sentimento da desconfiança corriqueiro, rotineiro, faz parte da vida dessa pessoa. E a partir daí, isso vai trazendo um prejuízo muito grande para esta pessoa e para com quem ela está se relacionando.
Porque estes sentimentos a acompanham no trabalho, no trabalho, em casa, nos eventos sociais em que ela participa. Então, aonde ela estiver, aquela insegurança, aquela desconfiança vai acompanhando. Então, é muito sofrido e ela vai arrumando uma forma de aliviar também aquela desconfiança, porque se aquilo está com ela tem que dar um jeito de saber se aquilo é verdade, não é? Ela tem que saber, dar um jeito de confirmar se aquela desconfiança de fato é real. Então ela começa a desenvolver o quê? Comportamentos, né, que venham de uma certa forma aliviar aqueles pensamentos obsessivos que estão ali na sua mente, nos seus pensamentos. Então, quais comportamentos que podem ser esses? A pessoa começa a violar correspondências, abrir correspondências, né, do parceiro, da parceira, começar a verificar se a pessoa está no local onde ela informou que ela estaria, com a pessoa que estaria, seja no seu local de trabalho, seja lá na casa da família dele ou dela, né, se está com as pessoas que falou que estaria. Então a pessoa começa com uma atitude de verificação, de checagem, né, para ver se bate com aquilo que o outro falou. Começa a olhar bolsos, carteiras, recibos, roupas íntimas. Tem casos que se contrata até detetive particular, né, de tanto que aquele pensamento incomoda. Então, essas atitudes de verificação, essas atitudes de começar a querer ter o controle da situação ali com o parceiro, começam a acontecer de uma forma intensa também, proporcional àquele sentimento de desconfiança que ele está tendo, aquele sentimento de ameaça que ele vem tendo de uma forma corriqueira, rotineira, né, e que não teve muitas vezes motivos reais para que aquilo ocorresse. Ou às vezes, né, a pessoa, ela, por uma diferença, né, diferenças de comportamento, como eu disse anteriormente, às vezes um é muito comunicativo, o outro é mais introvertido, a pessoa já entende que aquilo é uma ameaça, né, porque muitas vezes eu liguei para você não me atendeu na hora combinada, a pessoa já entende que aquilo já é um fator, né, para gerar ciúme. Se, por exemplo, nós combinamos de sair hoje à noite, mas aí você falou que hoje à noite não ia poder mais, já é um fator para imaginando coisas. Então, ouvinte, para essa pessoa que já traz, né, essa questão do ciúme excessivo, dessas desconfianças, qualquer motivo que, por exemplo, não corresponda à minha expectativa, já é um motivo que desencadeia aí essas desconfianças corriqueiras, né, que acompanha a pessoa na sua rotina. Traz prejuízo? Traz sérios prejuízos, a começar pelo próprio relacionamento. O relacionamento vai ficando cada vez mais sem qualidade, as brigas vão ficando diárias, as discussões, palavras agressivas, né, como eu disse anteriormente, reações de agressividade. Dependendo do tipo, né, da intensidade desse ciúme, nós já vimos aí tantos problemas de assassinatos, problemas de agressões físicas. Então isso é sério. O prejuízo, por exemplo, no trabalho, na área social, porque a pessoa já começa a ficar obcecada por aquelas ideias de desconfiança, então ela já não consegue trabalhar direito mais, não é? Já vive em função dessas ideias, então começa o tempo todo a planejar situações para verificar se o outro está lá no trabalho mesmo, né? Olhar as coisas dentro de casa. Muitas vezes acorda de noite, de madrugada, para ver se o outro está ali do lado mesmo. É muito sofrido, nós sabemos que é muito sofrido mesmo. Então o relacionamento perde a sua qualidade, né? Começa a haver muitas desavenças e não raro acabam em situações, porque, né, o cônjuge, o parceiro que sofre do ciúme do seu parceiro, fica difícil para ele suportar,
né, ele não está vivenciando aquela situação que o outro acha que ele está fazendo, né? Ele não está traindo, ele não está enganando, ele não está mentindo, mas ele também não pode abrir mão de ser ele mesmo. Então fica muito sofrido e ao final as duas pessoas que se gostam acabam não podendo ficar juntas em função desse desentendimento. A pessoa que tem o ciúme excessivo muitas vezes tem a consciência disso. Muitas vezes ela sabe sim, ouvinte, que as suas atitudes estão exageradas, não é? Ela sabe muitas vezes que ela não consegue confirmar as suas dúvidas, as suas desconfianças, mas aquele incômodo vem para ela. O problema é esse, e que por mais que ela busque a verificação aí dessas desconfianças, ela não consegue se aliviar. Então, fica um círculo vicioso. O mais importante, né? Você que está aí me ouvindo, se conhece alguém passando por esta situação, mais importante, assim, na busca da identificação, será que eu estou passando por um ciúme excessivo na minha vida? É você começar a perceber o seguinte: é algo que te acompanha dia a dia, que está presente na sua rotina. Na maior parte das vezes, você se encontra desconfiado da pessoa com quem você está se relacionando? Você está sempre questionando o amor desta pessoa? Então, se é algo que te acompanha na maior parte do tempo, não é, ouvinte? Então, é um momento, sim, de você procurar um auxílio, de procurar uma ajuda, porque você pode estar caminhando, né, se já não está nesta fase, para prejuízos grandes, né? Tanto na sua vida amorosa, quanto na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Diferente, né, do ciúme natural, onde, como eu disse anteriormente, mais uma vez aqui vou falar, ele vem em função de um fato real, né, no qual houve uma traição, no qual houve uma infidelidade, no qual houve uma paquera, no qual houve um engano, uma mentira, não é? Então a pessoa ali, aquele sentimento foi acionado em função de uma ameaça real, né, de mudança ali na relação. Então a pessoa, naquele momento ali, ela descreve o acontecido, ela conversa, ela fala, se resolve, mas ela não segue com sua vida com esses pensamentos, podemos dizer assim, obsessivos, não é? Que não sai da cabeça da pessoa. Ela vai dando foco para as outras coisas em sua vida. Então é neste ponto aí que é importante nós termos um discernimento do ciúme natural para o ciúme patológico. E aí nós vamos falar sobre a questão do que nós podemos fazer, né, quando passamos por esse momento do ciúme excessivo, essas ideias obsessivas que passam pela nossa cabeça rotineiramente. Né? Não, como eu disse, o ciúme em si, o sentimento do ciúme em si, não tem como sumir com ele. Mas o ciúme patológico, este precisa do tratamento, este precisa dos cuidados, sim, porque no momento da raiva, no momento em que estamos nos sentindo ofendidos, de alguma forma traídos, né, as nossas reações se modificam, a nossa ansiedade aumenta, ficamos muito mais nervosos, muito mais tensos e chegamos muitas vezes àquela situação de não respondermos pelos nossos atos. E quantos crimes passionais nós não vemos acontecer aí, não é, ouvinte? Eu tenho certeza que você nos telejornais ouve aí todo santo dia situações tristes, lamentáveis, de agressões físicas, né, de assassinatos de formas cada um mais horroroso do que o outro, em função muitas vezes desse ciúme patológico. Então muitas vezes chega neste ponto, sim. E o que é o tratamento? Nós vamos tratar o ciúme diretamente, né, no tratamento do ciúme patológico. Nós vamos tratar o que está motivando este sentimento excessivo na vida da pessoa. O que faz com que a pessoa viva de uma forma desconfiada,
O que faz com que a pessoa viva de uma forma achando que o outro sempre está querendo enganá-la, mentir para ela, né? O que faz com que a pessoa distorça as informações que recebe? Se ela liga para o seu cônjuge, ele não atende, ela acha que já é alguma coisa que está ruim acontecendo, né? Se ela liga no local de trabalho, ele não está, já acha que ele está traindo, ela está traindo. Então, o que faz com que esses sentimentos nos perturbe tanto? Então, é isso que nós precisamos entender. Então, nessa hora, nós vamos procurar, né, o psicólogo, o profissional psicólogo. Para quê? Para que nós possamos trabalhar a nossa autoestima, trabalhar o nosso nível de insegurança, como eu disse anteriormente lá atrás. Porque lá no fundo, este nível de insegurança intenso que eu tenho em relação à minha pessoa é que dá abertura para esse tipo de comportamento, né, em minha vida. Então, isso aí é que é a raiz, vamos dizer assim, nós vamos lá na raiz do problema. O ciúme excessivo é como se fosse um sintoma. É igual o problema da febre, não é, ouvinte? O que é a febre? Ela não é uma doença, ela é um sinal de que alguma coisa dentro de mim não vai bem. Então, o ciúme excessivo é da mesma forma. Ele é um sinal forte, é um sinal vermelho, né, que minha vida está dando, que tem algo lá dentro precisando de ser olhado, precisando de ser escutado, precisando de ser compreendido. Então, muitas vezes é a nossa autoestima. O que é autoestima? Né? É nós nos aceitarmos como nós somos, nós gostarmos e confiarmos em nós mesmos, da forma como nós somos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades e virtudes, mas na medida que nós não temos consciência dessas qualidades e virtudes e focamos muito naquilo que nós não temos de bom, a nossa autoestima fica muito fragilizada, não é? Nós olhamos para nós mesmos e não encontramos nada em nós que vai nos colocar para frente, que vai fazer alguém gostar de nós, né? E eu também, como que eu vou gostar de alguém? Como que eu vou poder dar certo na vida se eu não encontro em mim as minhas qualidades, as minhas virtudes, o meu potencial? Isso é uma falta de autoconhecimento, ouvinte, e que muitos de nós, pessoas, realmente não temos. Passamos por vários problemas na vida, não é? Várias limitações, dificuldades na família. Muitas vezes nossos irmãos também têm muitas dificuldades. Não tivemos a oportunidade de nos conhecer, de saber das coisas boas que temos. E todos nós temos nossas virtudes, nosso potencial. Então, quando isso fica desconhecido de nós, o que acontece? Nós ficamos focando só nos nossos defeitos, naquilo que nós temos para melhorar, naquilo que não está bom. Isso vai causando em nós uma certa insegurança, sim, não é? Porque não tem um contraponto e vai fazendo com que a gente tenha uma percepção errada de nós mesmos, distorcida de nós mesmos. Quando a gente vai se relacionar amorosamente com alguém, e esse alguém demonstra ele está gostando de mim, não é? Demonstra querer ficar ao meu lado, então eu não quero perder aquilo de jeito nenhum. Só que aí eu começo, né, a também me sentir seguro. Começo também a despertar dentro de mim um medo de perder muito grande, abrindo as portas para o ciúme excessivo em minha vida. Então veja bem, ouvinte, quando nos encontramos neste momento, nós precisamos de procurar a terapia para que nós possamos ver o quê? A trabalhar a nossa autoestima, a nossa segurança, vir a nos conhecer melhor, né? Saber que eu sou uma pessoa muito importante, que eu sou uma pessoa muito valiosa. O outro é, mas eu também sou. Eu também tenho as minhas qualidades, as minhas virtudes. E que num relacionamento amoroso nós vamos fazer ali uma troca. Nós vamos ali conviver juntos, não é? Cada um somando com as suas virtudes, os seus defeitos. Nós vamos crescer juntos. Mas ninguém é de ninguém. Ninguém está ali para ser meu. Eu também não sou de ninguém. Eu não sou responsável pela felicidade de ninguém. Ninguém é responsável pela minha felicidade. A minha felicidade eu vou buscar. Não é? Seja no meu ambiente de trabalho, em casa. O outro também vai buscar. E nós
vamos também nos fazer felizes, né? Eu também vou ajudá-lo, ele vai me ajudar e vice-versa. Desta forma. Então é buscar este equilíbrio, ouvinte. Então o trabalho da psicoterapia é esse trabalho que vai nos ajudar, nos reorganizar dentro de nós e trazer o equilíbrio para a gente de novo. Então tem jeito da gente equilibrar esse sentimento em nossa vida, de forma que ele não nos traga prejuízo, não nos traga sofrimento, não faça com que a gente perca as pessoas queridas, não é? Que este sentimento não venha trazer mais momentos difíceis do que momentos felizes. Eu acho que isso é que é importante para a gente poder refletir. Tem uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. O autor é o Mahatma Gandhi. Certamente você, ouvinte, já deve ter ouvido falar nele, que fala o seguinte: se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria o acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem, a capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E, quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Lindo, não é, ouvinte? Então, está tudo dentro da gente. É à medida que nós vamos tendo a consciência disso, é que nós vamos conseguindo ter escolhas mais saudáveis em nossa vida. Então, estamos chegando ao final de mais uma reflexão. Quero desejar que você tenha uma boa semana. E se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, se sentir à vontade de me procurar para conversar, eu me encontro na Clínica Mosaico, telefone 3775-1715. Você pode ligar e agendar o seu horário. Vou te receber lá com muito carinho.